A gente vai fazer aqui como exemplo a demonstração de uma das propriedades aí da união e interseção de conjuntos. Essa aqui é a propriedade número 7, relativa à união. Então, o que a gente fala nessa propriedade? Que a união com B interseção com C é igual à união do conjunto A e B interseção com a união com C. Então, a gente quer mostrar essa igualdade entre os conjuntos. Como a gente quer mostrar uma igualdade de conjuntos, a gente tem que mostrar duas continências. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é mostrar que todo elemento que está aqui em A união com B inter C é um elemento que está em A união com B interseção com A união com C. Então, a gente vai mostrar que esse conjunto está contido neste conjunto. A gente vai mostrar essa parte da igualdade primeiro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um elemento aqui em A união com B inter C. Então, estou pegando um elemento que pertence a esse conjunto. Se x pertence à união com B inter C, então o x pertence a A ou o x pertence a B inter C. Então, o meu x, como eu tenho uma união, ou ele vai pertencer ao conjunto A, ou ele vai pertencer a B inter C. Por definição aí de união, certo? Como o x pertence a A, então estou pegando aqui como hipótese essa primeira parte, tá? Como o x pertence a A gente pode dizer que x pertence à união com B. Porque se ele pertence a A, ele pertence a qualquer conjunto que contenha o A ali, né? Então, a união com B é maior do que o conjunto A, tem mais elementos e todos os elementos de A estão presentes na união. Da mesma forma, se o x está em A, ele também está em A união com C. Porque todos os elementos de A estão na união aqui. Logo, se o x está em A união com B e ele também está em A união com C, ele pertence a esses dois conjuntos. Isso quer dizer que o x pertence à interseção. Essa é a definição de interseção. Então, x pertence a A união com B, interseção com A união com C. Reparem que é o que a gente queria, né? Só que nisso, eu estou usando aqui a minha primeira suposição, né? Eu estou dizendo que x pertence a A. Mas e se o x pertencesse a B inter C? Então, vamos fazer essa hipótese? Vamos supor, então, que o x está em B inter C. Se o x está na interseção, isso quer dizer que o x pertence ao B e, ao mesmo tempo, pertence ao conjunto C. Então, ele pertence a B e a C. Como o nosso elemento x, ele pertence ao conjunto B, ele pertence a qualquer conjunto que contenha o B. Então, ele pertence à união aqui de B união com A. Certo? Se o x pertence ao B, ele pertence ao B união com qualquer coisa. Porque esse conjunto aqui contém todos os elementos de B. Da mesma forma que, como o x ele pertence ao C, ele pertence à união de C com qualquer outro conjunto. Então, ele pertence a C união com A. E daí, então, como o x pertence a B união com A e ele pertence a C união com A, ele pertence a esses dois conjuntos, isso significa que ele pertence à interseção. Então, ele pertence à união com B, interseção com A união com C. Eu só inverti a ordem aqui, tá? Depois vocês vão fazer essa demonstração também, que a gente pode inverter a ordem. Então, o que a gente concluiu? Olha, independente da nossa hipótese aqui, do que a gente use, a gente chega no mesmo resultado, que o nosso x, que o nosso objeto aqui, ele pertence à união com B, interseção com A união com C, tá vendo? Nos dois casos que nós tivemos aqui. Então, a gente pode concluir que o x pertence à união com B, interseção com A união com C. O que isso significa? Significa que todo elemento aí, que dado x pertencente à união com B, interseção com C,
esse conjunto, ele está contido em A união com B, interseção com A união com C. Porque todo elemento desse conjunto é também um elemento desse, ok? Então, a gente mostrou um lado aí da nossa igualdade, né? Uma continência. Agora, falta mostrar a outra. Vamos ver a outra. O outro lado. Então, agora a gente vai pegar um elemento deste conjunto, A união com B, interseção com A união com C, e mostrar que esse elemento também é um elemento de A união com B, interseção com C. Vamos lá, a mesma ideia. Vamos pegar um elemento X pertencente a esse conjunto. Como o X pertence à união com B, interseção com A união com C, isso significa que o X pertence à união com B e que o X pertence à A união com C. Então, a gente pode dizer que se o X pertence à união com B, tô pegando o primeiro aqui, olha, o X pertence a A ou o X não pertence a A. A gente pode ter essa hipótese, né? Porque a gente tem uma união, então isso quer dizer que esse elemento X, ele pertence ao conjunto A ou ele pertence ao conjunto B. Então, a gente não precisa que o elemento X pertença necessariamente ao conjunto A. Ele pode pertencer a A ou não. No caso do X pertencer a A, isso implica que o X pertence à união desse conjunto A com qualquer outro conjunto. Então, o X ele pertence à união com B inter C. Mas se o X não pertence a A gente vai ter então que o X necessariamente pertence a B. Porque se X pertence à união com B e ele não pertence a A, ele precisa pertencer a B. Então, se o X pertence a B, o mesmo vai valer, a mesma ideia vai valer quando a gente for pensar na segunda parte que a gente tem aqui, olha, que o X pertence à união com C. Então, se o X não pertence a A, o X precisa pertencer a C. Então, a gente tem que o X pertence ao conjunto B e pertence ao conjunto C. Se ele pertence a esses dois conjuntos, isso significa que ele pertence à interseção. Então, o X pertence a B inter C. Então, a gente tem aí que o X pertence, como ele pertence a B inter C, ele pertence a B inter C, união com qualquer outra coisa. Então, se eu colocar aqui A união com B inter C, o X pertence a esse conjunto. Então, nas nossas duas hipóteses, e em todas as nossas hipóteses, a gente sempre conclui que o X pertence a A união com B inter C. Isso implica para a gente que A união com B, interseção com A união com C, está contido em A união com B inter C. Estou chamando isso aqui de 2 e chamei a outra contingência aqui nossa de 1. A partir dessas duas conclusões aqui que a gente chegou, a gente pode dizer, então, que a nossa igualdade é verdadeira. Então, dessas duas ideias aí que a gente teve, tanto de 1 quanto de 2, a gente conclui a nossa igualdade. Então, A união com B, interseção com C, é igual a A união com B, interseção com A união com C. Como a gente queria demonstrar, né? É isso.